gratidão. O nosso primeiro sentimento é de agradecimento por aquilo que és, por aquilo que fez e aquilo que o Senhor fará. Senhor, pertence a Ti. O nosso papel é apenas dizer obrigado. E seja bem-vindo nessa manhã, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nossas vidas, seja bem-vindo em nossa casa, seja bem-vindo, Senhor, em nosso coração. E seja feita a Tua vontade, assim como é nos céus, seja feita em nossas vidas. Vamos junto, igreja, vamos adorar ao Senhor. Continue orando, continue apresentando a sua vida. Adore, adore. Esse é o seu momento. Vai falando com o Senhor. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos com palmas adorar ao nosso Deus, porque hoje é dia de celebração, é o dia do Senhor, é o dia que nós viemos adorar a Ele, celebrar aquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E Ele te chama assim como você está, querido. Você não precisa ser perfeito. Ele te ama assim como você é. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim começar. Escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher o tesouro maior terá.
Aleluia. Aplauda Ele, amém? Neste momento, feche seus olhos e comece a refletir em tudo aquilo que tem te afastado do altar de Deus. Todas as lutas, todas as guerras. Neste momento você começa a entregar tudo no altar de Deus. Abra seus lábios, esqueça quem está do seu lado e comece a entregar o seu melhor louvor para Ele. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, declare, ela vem pela manhã. Eu creio, cante ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, levante suas mãos e cante, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, só vocês. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
isso, todavia me alegrarei. Haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante suas mãos e dê essa melhor salva de palmas para Ele. Quantos de nós podemos dizer isso, né? Que mesmo que a figueira não floresça, todavia nos alegraremos. Assim como Paulo disse, né? Aprendi a ser contente na abundância e na escassez. Às vezes a gente canta, mas que isso seja uma verdade nas nossas vidas mesmo. Porque fácil é agradecer a Deus na abundância e na escassez. Quantos de nós, ano passado, não passou alguma escassez? A poderosa mão de Deus na minha vida, da minha família, que agiu com grande providência. E eu creio que na vida de todo aquele que realmente se entrega no altar, Deus faz a coisa acontecer, amém? Deus não nos deixa faltar. Mesmo na escassez, porque nós podemos passar por desertos, mas Ele está ali conosco. Então que você possa fechar os seus olhos nessa hora e adorar ao nome de Jesus, que é santo, o nome de Jesus que é lindo, que é maravilhoso, é o nome que há todo o poder. Querido, se as coisas não rompem na sua vida, coloque esse nome na frente da situação, na sua vida. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Não há outro nome como o dele. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que o povo perece porque ora errado, porque intercede errado. Aprenda a falar com Deus, aprenda a adorar a Ele em primeiro lugar, a ter o seu coração grato. Com certeza as coisas fluirão na sua vida. Adore a esse Jesus maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, declare. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, Oh, quão maravilhoso é,
quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscita, ele vive. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O seu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome tem poder para curar. Esse nome tem poder para libertar. Esse nome tem poder para restaurar relacionamentos, nosso físico, espiritual. Igreja, você está em um ambiente onde o poder de Deus está liberado a todo aquele que crê, a todo aquele que se lança. Nós temos aprendido que diante do altar nós temos fontes abertas que tocam as nossas vidas com providência, com respostas, traz direções, traz iluminação, traz clareza. Você que nesta manhã necessita de uma resposta, de uma clareza, de uma cura, você está diante do altar de Deus. E eu quero convidar aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhe. Quem não puder, não faz mal, mas coloque a mão no seu coração e comece a buscar ao Senhor com todo o teu interior e comece a apresentar a sua causa agora diante de Deus. Apresente a tua causa diante dele e deixe apenas que ele seja o conhecedor dela. Esse é o seu momento de clamar, igreja. Esse é o seu momento de pedir. Você que está em casa, está vendo, participando desse culto, se humilhe, se coloque de joelhos e clame ao Senhor. Você que está com uma enfermidade física, você que está com uma confusão dentro da sua casa, você que está vivendo um momento difícil, sentimentos, traumas emocionais, confusão mental, você
entende que existe opressão, o mundo espiritual te oprimindo, trazendo peso, trazendo uma carga sobre os da sua casa, sobre o ambiente do seu trabalho. Comece a clamar agora, igreja. Comece a alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Deixa o Espírito do Senhor te visitar. Senhor, nós clamamos diante do teu altar. Teu é o reino, Senhor. Tu é a glória, Pai. Senhor, assim como fizeste no passado, Senhor, assim como fizeste, Senhor Pai, faz hoje de novo, Senhor, realiza o teu poder, assim como foi, Senhor Pai, com o teu povo no deserto, assim como foi, Senhor, na igreja primitiva, e assim como o Senhor tem sido fiel pelos longos dos anos, ó Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, vem com o teu favor, vem com a tua misericórdia, vem com a tua graça, Senhor, e estende sobre nossa família, Senhor, sobre nossa cidade. Nós clamamos sobre nossa nação, Senhor, toda palavra de morte, toda palavra de miséria, Senhor, toda palavra, Senhor, de violência, toda confusão política, toda confusão, Senhor, que o nosso país vive, Senhor, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e vem com o teu reino, Senhor, destronando aqueles que não têm parte contigo e estabelecendo a tua vontade, meu Deus. Nós cremos, clame ao Senhor, clame, o Cristo ressurreto te ouve. Se adora, proclama a tua glória, nos ressuscitaste, vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vai se colocando em pé no seu lugar. Nós entendemos que aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir, amém? Nós entendemos que pode passar o tempo que for, pode mudar o que for, mas cada vírgula, cada tio da palavra que ele liberou sobre a tua vida vai se cumprir. O nosso Deus é um Deus de soberania. Quando esse Deus reina, as providências também, junto com esse governo, se estabelecem. Creiamos em Deus, creiamos na sua mão poderosa. Independente das notícias, piores ou melhores que elas sejam, o teu Deus está no domínio. Confie, creia, e todavia você se alegrará, amém? Todavia você vai se alegrar, porque o teu Deus não vai te deixar desamparado. Se você crê nesse Deus, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. Vamos ver os nossos anúncios e eu retorno em breve. A cruz não é um símbolo de morte, é um símbolo de vitória. Esteja conosco no nosso culto de Santa Ceia. Beba do cálice e coma do pão. Relembre do sacrifício que venceu a morte. Santa Ceia do Senhor, dia 7 de fevereiro, na Saras.
Campanha Rosh Hashanah. Venha buscar a liberação das providências de Deus em sua vida para o ano novo. Adquira seu livro do ano e projete em oração seu 2021. Todas as terças-feiras de janeiro. Participe! Glória a Deus. Amém, igreja? Só lembrando, essa semana, dia 21, quinta-feira, às 7, às 19h30, nós temos culto das mulheres. Amém? Então, você, mulher, não pode deixar de estar presente, de participar desse tempo, onde certamente Deus ele trará um cuidado especial sobre a tua vida. Amém? Ele trará algo especial, exclusivo, algo que está no coração dele, para derramar sobre ti. Bom, estamos vivendo o ano da providência de Deus, estamos vivendo o ano com essa palavra profética de providência. E eu creio que Deus ele vai suprir aqueles que o temem, aqueles que o buscam, aqueles que o amam com toda a providência. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Essas verdades elas são imutáveis, porque são palavra do nosso Deus. E eu quero que você entenda isso de uma maneira verdadeira no seu íntimo. Nesta manhã eu tinha duas palavras com direções diferentes para ministrar aqui pela manhã. Eu ia falar sobre um Deus que cura. E eu quero falar sobre uma das coisas que eu gosto muito, que é sobre fundamentos eternos. E eu vou falar sobre fundamentos nessa manhã. O Deus que cura você vai viver na sua vida, amém? Você vai ouvir muito sobre isso e vai experimentar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos querem viver um tempo de providência sobre a tua vida? Amém? Mas a pergunta que eu quero te fazer é: como estão os seus fundamentos? Como estão os seus fundamentos eternos? Quando nós falamos de fundamentos, nós logo nos vem à memória, logo nos vem à mente sobre uma coisa, um alicerce, uma base que tem a capacidade de sustentar algo maior sobre ela. E existe sim como fazer algumas construções rápidas, sem fundamentos. Se constrói rápido, é mais barato, porém não tem solidez. Inclusive Jesus ele fala sobre alguém que construiu a sua casa sobre a rocha e alguém que construiu a sua casa sobre a areia. E quando ele dá esse exemplo através dessa parábola para nós, ele está dizendo para que nós façamos uma análise de onde estão fundamentadas as nossas raízes. Nós muitas vezes temos as nossas raízes fundamentadas em pessoas, em condições financeiras, em governos, na nossa posição. Mas tudo isso eu posso afirmar para você, que isso aí é areia. Que no estralar de dedo Deus muda governos. Que no estralar de dedo a economia pode mudar. Que no estralar de dedo as pessoas que você confia podem te trair. E aí naquele momento você se pergunta: e agora, o que eu faço? E agora, por onde recorrer, a quem recorrer, como reestabelecer a minha vida? Certamente você já passou algum dos momentos da sua vida aonde você se perguntou: e agora? Como recomeçar? Como fazer? Se tudo aquilo que eu cria, que eu confiava, se perdeu. Então eu quero falar um pouco sobre fundamentos eternos, fundamentos que ninguém pode roubar de você, fundamentos que passe céus, passe terra, eles não deixam de ser fundamentos.
Mas antes disso, eu quero ler um texto com você, Hebreus capítulo 6, verso 1. O livro de Hebreus, nós não temos uma afirmativa, mas tudo deduz que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus 6, verso 1, diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, mais um, o batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Bom, o apóstolo Paulo, ele nos chama para um nível mais profundo. Ele fala assim para mim e para você: olha, nós precisamos abrir mão de um nível espiritual infantil. Nós precisamos encontrar um nível de profundidade espiritual, aonde nós iremos verdadeiramente conhecer quem Deus é. E pasme você, mas nós temos, com o evangelho hoje, muitas vezes restrito por razões particulares, criado não homens maduros espiritualmente falando, mas bebês espirituais. E quando nós temos esse cenário, é lógico que nós estamos pré-anunciando um tempo de dor, porque você consegue observar na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que todas as vezes que a igreja, o povo de Deus passava por um declínio espiritual muito grande, aquele povo sofria, aquele povo se privava das providências de Deus. Eu quero trazer a primeira afirmativa nessa manhã ao teu coração, a você de casa, a você aqui presente. Quanto maior for o teu nível de conhecimento de quem Deus é, também serão abertas providências sobre tua vida. Se você quer viver as providências de Deus, está totalmente condicionado ao nível de profundidade que você tem buscado e alcançado em Deus. Então o apóstolo Paulo, ele traz essas palavras para nós, para que nós busquemos um alicerce muito forte, para que nós busquemos um alicerce verdadeiro, um alicerce onde nos torne maduros espiritualmente. Porém, ele traz alguma instrução. Esse alicerce, essa profundidade, não é necessário que nós lancemos outros fundamentos. Arrependimento das coisas, das más obras, a fé em Deus, instrução a respeito do batismo, a imposição das mãos, a ressurreição e o juízo eterno. Isso são alguns fundamentos já estabelecidos. O que nós precisamos fazer é ir mais fundo. É ir mais fundo. Então, se nós não tivermos um firme fundamento nas verdades de Cristo, nós teremos uma coisa passageira em nossas vidas. Igreja, preste atenção como isso é muito sério. Preste atenção como isso tem uma profundidade muito real. Nós, na Bíblia, nós temos alguns tripés. Nós temos alguns ensinos. Nós temos lá um tripé de crença. Crê em Deus Filho e crê no Espírito Santo. Essa base, ela nos dá sustento de fé. Em quem você tem crido? Em Deus, em Jesus, no Espírito de Deus. Essa trindade, esse trio e esse tripé, ele é essencial para a nossa conduta de vida cristã. Crer em Deus, crer em Jesus, crer no Espírito Santo. Mas nós também temos um outro tripé de posicionamento como cristão, que é de leitura, palavra, oração e jejum. Eu preciso entender que quando eu corto uma dessas pernas desse tripé, ele não se sustenta.
Vocês que estão aqui na igreja, vocês estão vendo esse tripé que está sustentando essa câmera. Se você cortar um desses pés, o que acontece com ele? Ele cai. O cristão sem oração, ele não se sustenta. O cristão sem leitura bíblica, ele não se sustenta. O cristão sem uma vida de jejum, ele não se sustenta. Aí talvez você pode estar dizendo assim: mas pastor, essa não era bem a palavra que eu gostaria de ouvir nessa manhã. Eu gostaria de sair daqui fortalecido. Meu irmão, se uma verdade dessa não te fortalece, nada mais vai te fortalecer. Vai te enganar. Você vai sair daqui animado, mas na segunda-feira não terá causa alguma. Mas eu confronto você e desafio você. Leva uma vida por um mês de oração, de leitura bíblica e de jejum, para você ver se você não vive as providências de Deus. Vive. Leva uma vida crendo em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para você ver se a sua história não muda. Esse alimento, ele é sólido para a sua vida. Quando nós precisamos encontrar, mas só que a infantilidade espiritual não nos quer deixar ter uma vida de oração, porque tem um custo. Não quer nos deixar ter uma vida de leitura, porque tem um custo. Porque isso para nós pesa. Criança não sabe pagar sacrifícios. Crianças não têm a predisposição em se sacrificar. Posso falar algo duro para você nessa manhã? Se você não tem tido disposição para viver sacrifícios no altar de Deus, você tem sido uma criança espiritual. Você pode ficar bravo comigo, não faz mal. Mas se eu não tenho vivido isso, eu posso ter a idade que for, eu posso ter vivido a experiência que for, eu posso ter lido a Bíblia quantas vezes for, mas se eu não tenho tido um tempo de sacrifício no altar de Deus, eu tenho vivido como um menino espiritual e não como alguém profundo espiritualmente. Então nós precisamos entender, existe também um outro posicionamento de ação, um tripé de ação do cristão, que a palavra nos ensina: a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. As nossas ações como cristão têm que ser em cima da fé, em cima da esperança e em cima do amor. Se você faz algo que não tem amor, você não vai sustentar aquilo. Por que você paga o preço que for necessário pela tua família? Porque você a ama. Porque você tem fé que ela pode viver algo sobrenatural e você espera sempre melhor para ela. Esse tripé de ação do cristão é muito importante. Esse texto ele usa quando ele fala no capítulo 9 de Coríntios sobre o amor. E ele fala: o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, se eu não tivesse amor eu nada seria. E depois lá no final ele termina dizendo que a fé, a esperança e o amor, mas maior de todos eles é o amor. Todos nós como cristãos precisamos ter nas nossas ações a fé, a esperança e o amor. Quando nós temos fé que aquilo que nós estamos fazendo está no coração do Pai, quando nós esperamos que o melhor aconteça e quando nós fazemos pautado em cima do amor, aquilo dá frutos, aquilo germina, aquilo vai além. E nós também temos na palavra de Deus um tripé de reconciliação com o Pai: arrependimento, confissão e fé. Você está longe? Você está longe de Deus? Simples, se arrependa, confesse seu pecado e creia que Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Quando nós estamos vivendo essas verdades, nós estamos colocando a nossa vida em um fundamento sólido. Abre para mim Lucas capítulo 12, verso 3. Do 3 ao verso 5. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras,
E o que conversaram a portas fechadas será proclamado nos telhados. Meus amigos, não tenha medo daqueles que matam o corpo. Depois disto, nada mais pode lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem deve temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esses vocês devem temer. Por que o Senhor, Ele falou muito mais do inferno do que do céu? Por que será que isso aconteceu? Hoje nós já temos cristãos que não gostam nem de falar de inferno. O inferno para muitos cristãos, eu vi uma pesquisa há um tempo, que é onde tinha essa pergunta, perguntando a cristãos se eles acreditavam em céu e inferno. E pasmem, uma boa porcentagem não acreditam, mesmo estando na casa de Deus, no inferno e no céu. Então eles acreditam no quê? Eles acreditam em quem? Meu irmão, e nesse texto bíblico que acabamos de ler, o Senhor diz: não tema aqueles que podem fazer mal para você. Não tema aqueles que podem te agredir. Não tema aqueles que podem te ferir. Depois disso, nada mais pode fazer por vocês. Mas vocês precisam temer a Deus, a quem pode, além de tudo isso, te lançar no inferno. Mas eu quero que você entenda que sem os devidos fundamentos na sua vida, não nasce o temor a Deus. O temor a Deus, ele é um fruto de um fundamento sólido na palavra. Primeiro não nasce o temor. Primeiro nasce a sua fé em Deus, em Jesus, no Espírito. A partir do momento que você começa a viver isso, o temor do Senhor começa a brotar de dentro de você. A obediência é fruto do temor. A sabedoria é fruto do temor. E eu não consigo passar a temer a Deus se eu não tenho o tripé do posicionamento do cristão, que é oração, jejum e palavra. Como que eu temerei alguém que eu não conheço? Como que o temor de Deus chega ao meu coração sem um devido momento de oração? Eu quero que você entenda que a sua dificuldade muitas vezes em obedecer a Deus, ela está totalmente condicionada pelo fato de você não ter um posicionamento de cristão. Quantas vezes você quis obedecer a Deus e você não conseguiu? Só acontece comigo esse trem? Só acontece comigo às vezes que eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero obedecer nessa área da minha vida, mas por que eu não consigo? Porque a obediência legítima, ela está condicionada a uma decisão, sim, mas ela está condicionada também a uma clareza, a um entendimento. Igreja, isso para nós é muito importante, que nós venhamos avaliar quais têm sido os nossos fundamentos. A sua vida como cristão hoje, ela está firmada na rocha ou firmada na areia? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. A palavra, ela diz de um semeador que saiu a semear e ele lançou a sua semente em vários solos. Presta atenção, e eu vou finalizar aqui com esse contexto. Quando a palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear, e aqueles corações, ou melhor, aqueles solos, são vidas. Ou seja, nós podemos trazer uma figura de linguagem aqui, que aqueles solos são tipos de cristãos. Que aqueles solos são cristãos que estão firmados à beira do caminho, que recebem por um tempo, mas na segunda-feira já esquece tudo. São cristãos
espinhosos, que recebem a palavra, mas a preocupação desse mundo abafa tudo aquilo. E sufoca a palavra de Deus, e daqui a pouco amanhã ele está que nem doido, correndo atrás de tudo, correndo atrás de todos, correndo atrás do desespero da vida. E o espinho acaba sufocando. Tem os que estão como um solo que está entre pedras. A palavra não tem profundidade. Quando vem a tribulação, queima, tira, remove. Eu quero que você entenda uma verdade absoluta que eu gosto muito de afirmar. Vamos parar de fantasiar, vamos parar de iludir a nós mesmos que o Evangelho, nós não teremos tribulações, muito pelo contrário. Agora você é crente, você está tranquilo. Você comprou uma briga 10 vezes pior do que você vivia, meu irmão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu estou contigo. Eis que vos envio no meio de lobos. Olha só que situação. E olha, quando você precisa entender, você é um casal, você tem um casamento, você e o seu marido cristão no altar. Isso não significa que o seu casamento vai ser fácil, mas isso dá a garantia que ele é possível de acontecer. Porque lá no altar você vai aprender a perdoar, vai aprender a se posicionar, vai aprender a se comunicar, vai permitir com que as pessoas tenham espaços, não vai sufocar, vai respeitar. E nós precisamos entender que ter a nossa casa fundamentada na rocha é a garantia que nós iremos passar por todos os momentos. Essa noite choveu a noite toda, não sei se você percebeu, né? Choveu a noite toda e choveu bem. Inclusive nós temos marca aí, né? E quando você pegar uma fase da tua vida que uma tempestade vier sobre a tua casa, e aí? A quem recorrer? E se você pegar uma fase da tua vida aonde coisas que você preza, você acabar sendo roubado, se ver sem aquilo, eu quero dizer para você, quando isso acontecer, espero que você descanse em Deus, porque sabendo que durante o tempo passado você firmou a tua casa na rocha, e que aquilo faz parte de um temporal, faz parte de uma estação, mas que a sua casa, a sua vida, os seus frutos vão permanecer, porque elas não estão nas coisas, elas estão em Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Por isso que o Senhor fala lá em 2 Coríntios, deixa eu encontrar aqui, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, ele diz algo muito precioso. Pois todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então depois que a tempestade passou, meu irmão, você sabe que aquilo que você fez é eterno. A tempestade só tem poder de derrubar aquilo que é terreno, mas nunca terá o poder de derrubar aquilo que é eterno. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, para que nós não ajuntemos na terra, mas que nós ajuntemos nos céus, ele está dizendo uma coisa: olha, o que é daqui aqui fica, e que é dos céus vai para os céus e vai te trazer a recompensa. Vocês estão entendendo o que estou dizendo para você? Por que isso, pastor? Porque eu quero que você não seja seduzido, enganado, iludido, fantasiado, e quando você mais precisar, você não tenha onde recorrer. Eu quero que você entenda que no momento que você mais precisar, vai ser no momento que mais Deus vai trabalhar em você e mais vai falar com você, e você vai passar todo aquele tempo. Por isso que em João capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Crê em Deus Pai, crê em Jesus, crê no Espírito de Deus. Ele faz isso para trazer conforto ao nosso coração.
para trazer a segurança que você não está só, para trazer a afirmativa que você não vai ficar só, que Ele é contigo, que Ele está contigo e que Ele se estabelece sobre a tua vida. Amém? Então, amados, eu quero fechar por aqui a palavra desta manhã. Eu quero não, né? Eu não tenho que querer nada, mas que você possa fazer uma reflexão se a sua vida tem estado firmada na rocha ou na areia. Isso para você vai trazer luz para os seus dias, vai trazer verdade para a sua vida, porque a sua casa vai estar firmada na rocha, amém? E quem é a rocha? Quem é a rocha, igreja? Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, aquela que dá direção. Na sua vida tem tido a pedra principal, aquela que dá direção para onde as coisas vão ser construídas. Porque eu sei, assim na minha vida como na sua, tem muita coisa que não foi a pedra principal que direcionou, foi você e o seu ego que construiu. E você pode ter certeza que aquilo que você e eu construímos são aonde estão as nossas piores dores. Por isso que nós precisamos atentar e ver quais são os nossos fundamentos. E quem tem sido o cabeça desse fundamento. Amém, igreja? Se coloque em pé. Abra para mim Jeremias capítulo 32. Verso 38. Presta atenção aqui, igreja. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Que texto, né? Esse é o nosso Deus, que cuida dos detalhes, que cuida das pequenas coisas. Eu nunca deixarei de fazer o bem a eles. Quantos querem que isso se cumpra na sua vida? Amém? Quantos querem viver isso em toda a sua plenitude? Amados, eu fecho a palavra dessa forma, mas antes disso, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e faça uma breve reflexão de como está a sua vida hoje, no que ela está firmada. Eu sei que na nossa vida existem estações, como diz a palavra em Eclesiastes, tempo de plantar e tempo de colher.
Jesus. Abre teu coração a Ele. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Declare. Oh, eu sou Teu. Declare com sua voz. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare que você vai construir a sua vida nele. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos aos céus e nós vamos declarar juntos. Nós vamos declarar essa frase, esse cântico. Eu vou Declare. construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Ele é o teu fundamento, igreja. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, igreja. Nós vamos construir a nossa vida em Deus, amém? Nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa saúde estará em Deus, em nome de Jesus. Eu quero fechar, mas antes disso, você que vai ofertar e dizimar, pega o seu envelope. Eu quero orar por você. Tome em suas mãos. O altar de Deus é um solo onde nós podemos confiar que é tudo aquilo que nós lançamos, as nossas lágrimas, as nossas sementes financeiras, o nosso coração, Ele nos devolve, Ele nos faz além do que pedimos ou imaginamos. Eu quero orar por você. Pega o seu envelope. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos nesta manhã, Senhor, e diante do Teu altar apresentar, Senhor Pai, o fruto de um coração agradecido, um fruto de um coração que quer construir a sua vida totalmente no Teu altar, Pai. Santo Espírito, recebe as nossas ofertas, recebe o nosso dízimo, recebe, Senhor Pai, a nossa gratidão. Que os céus se abram e que nós vivamos as melhores e maiores providências sobre o nosso lar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Traga no altar a sua oferta, igreja. Vamos continuar adorando. Somente em Ti.
suas mãos aos céus. Obrigado, Santo Espírito, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e temos a certeza que aquilo que fará é muito maior do que pedimos ou imaginamos. Que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. Que a unção, a graça do Pai esteja sobre ti. Que aonde você colocar as tuas mãos você prospere. Que aonde os teus pés pisarem você conquiste. Que ao entrar e ao sair você seja bendito em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. A você de casa, Deus te abençoe. Tchau, igreja. Uma excelente semana a todos.